Bem, pessoal, nesse vídeo eu falo um pouco sobre como estimar o coeficiente de Shetland, tá? Para começar, a forma para realizar essa estimativa, ela depende do tamanho de uma amostra que tem N elementos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra que tem apenas um único elemento, de quantas formas eu consigo realizar essa classificação? Então, por exemplo, se eu tenho um plano bidimensional aqui como caderno, então ó, repare que a dimensão do espaço é importante, eu tenho só um ponto aqui. E suponha que eu só tenho hiperplanos lineares para fazer a classificação, ou seja, nesse caso seriam retas. Se o ponto está de um dos lados do hiperplano, eu poderia, por exemplo, desenhar aqui um vetor normal hiperplano para dizer o lado que é positivo. Então, nesse caso, ele seria classificado como negativo. Então, eu teria a possibilidade dele ser classificado como negativo, ou posicionando o hiperplano, não aqui, mas aqui embaixo, eu teria a possibilidade de ser classificado como positivo. Se eu pegar esse hiperplano, e reparem que se eu girá-lo, aplicar derivadas em cima desse hiperplano, né, e mudar a inclinação, a classificação continua obtendo o mesmo resultado. Então só tenho duas possibilidades. Então repare o seguinte, com um ponto no espaço eu tenho duas possibilidades de classificação para um plano que é R2, ou seja, nesse caso eu tenho dois atributos para identificar esse ponto no meu espaço. Então imagina que um dos atributos aqui é, sei lá, pressão, e o outro é temperatura, e esse espaço está sendo cortado com hiperplanos que são retas, tá? Se eu continuar no mesmo espaço R2, um pouquinho aqui para baixo com dois pontos, reparem que eu consigo cortar de quatro formas, porque eu posso ter hiperplano passando aqui tudo ser negativo, hiperplano passar aqui tudo ser positivo, hiperplano passar aqui positivo e negativo, e o hiperplano passar no mesmo lugar, só que invertendo o vetor normal e obter a classificação complementar, tá? Então ficaria tudo positivo, tudo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eu teria quatro possibilidades. Então com dois pontos no plano R2 eu teria quatro possibilidades. Olha só. Repare que com três pontos eu consigo, se eles forem colineares, como está aqui, ó, não consigo classificar de todas as formas possíveis. Então, o que se assume na teoria do aprendizado estatístico, quando eu desejo encontrar uma estimativa para o coeficiente de Shetland, é que eu vou colocar eles numa configuração generalizada. Uma configuração generalizada é uma configuração que, basicamente, ela permite perturbações, né? E toda vez que eu gero uma perturbação, por exemplo, nesse ponto, eu saio da colinearidade. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia passar hiperplano aqui e ter tudo positivo, passar hiperplano aqui e ter tudo negativo, duas classificações, tá? Aí eu posso separar esse ponto aqui e dizer que ele é positivo, os outros são negativos, ou o contrário, então tem mais duas. Mesma coisa aqui, esse ponto em relação aos demais. Repare que eu estou cancelando, estou esquecendo os outros hiperplanos, tá? Então só tem esse agora. Então positivo, negativo, negativo, positivo, tem mais duas, e aqui é a mesma coisa. Positivo, negativo, negativo, positivo. Nesse caso, eu vou ter 2, 4, 6, 8 possibilidades. Então vocês vão perceber que para 3 pontos no meu espaço, eu tenho no pior de todos os casos uma configuração que me dá 8 possibilidades. Esse gráfico não vai ficar muito bom, mas acho que deu para entender a ideia. Aqui é o número de classificações possíveis, ó. Classificações possíveis no pior caso, como vocês podem perceber, ou seja, se eu tiver uma configuração que permita esse pior caso. Agora eu queria que vocês tentassem fazer a mesma coisa para 4 pontos. Vocês vão perceber que não dá no plano, porque aqui eu estou em R2, né? Eu tenho ainda aquelas medidas de pressão nesse eixo aqui e de temperatura nesse outro eixo. Eu não consigo obter 16 classificações aqui, que será 2 elevado a 4. E eu vou conseguir obter só 14 nesse caso. Eu queria que vocês tentassem perceber isso. Onde eu vou ter
tudo positivo se eu passar pelo plano aqui e considerar que positivo está para baixo, tudo negativo se eu passar pelo plano aqui e considerar que positivo está para baixo, 2. Aí eu separo esse ponto dos demais, que vai me dar 2 classificações. Então, ó, aqui já dando 4, mais 2 aqui 6, mais 2 aqui 8, mais 2 aqui 10. Aí eu tenho 11, 12 se eu passar pelo plano aqui, 13, 14 se eu passar pelo plano aqui. E aí eu queria que vocês percebessem se tem outra organização espacial que me dê mais do que 14, porque essa é a que eu deveria usar. Nesse caso, já é sabido que não, tá? Mas eu queria que vocês ainda tentassem para brincar um pouco. Então repara o seguinte, ó, isso vai me dar um número aqui de 14 possíveis classificações. O que eu queria que vocês percebessem é que o espaço começou a me limitar a partir de 4 pontos. Como eu estou considerando um cenário R2 e classificadores que são retas, que são lineares, né, e são retas no meu caso, esses meus hiperplanos são retas, eu começo a partir de um determinado momento não produzir todas as classificações possíveis. O que aparentemente a pessoa pode pensar que é ruim, mas na verdade é muito bom, como vocês viram no vídeo anterior sobre o coeficiente Shetland. Porque na verdade ele me impõe um limitante superior mais justo para o aprendizado de máquina. E se vocês continuarem calculando, vocês vão perceber que para 5 pontos, para 6 pontos, vocês podem usar essa lógica aqui que é bem legal, ó. Organizar os pontos como se eles estivessem sobre um círculo, que vai ficar um pouco mais fácil de vocês estimarem o número de classificações possíveis por causa de pressão e temperatura. Tá? Obviamente, se eu tiver agora um cenário em que eu tenho 3 variáveis, pressão, temperatura e umidade. Aquele cenário de 4 pontos, pessoal, que eu tinha e que não tinha separação Nossa, como eu sou ruim para desenhar coisa tridimensional. Nesse cenário, agora o meu separador não é mais uma reta, ele é um plano, né? Eu vou ter um plano assim, que vai separar os pontos. Um pouco difícil de desenhar, mas ele vai cortar o espaço com esses planos. Nesse caso, com 4 pontos eu vou conseguir obter as 16, porque o espaço R3, que aqui eu considero, já é um espaço que me abre a possibilidade de mais classificações. Olha só que coisa interessante. Isso vai mudar esse gráfico de Shetland. O que eu sugiro a vocês, e daí no próximo vídeo eu já vou montar um pouco mais organizado. Aqui eu tenho um estimador, vocês vão perceber que eu vou ter uma série de pontos aqui que vão ter um comportamento exponencial de 2 elevado a n até um certo momento. Nesse caso foi até 2 elevado a terceira, que o comportamento exponencial apareceu, ó, porque 2 elevado a terceira de fato me dá esse 8. A partir desse momento o comportamento começa a ficar polinomial, ele cai um pouco, ele decai. Então eu vou fazer um desenho aqui um pouco mais forçado, né, para isso ficar mais óbvio. Então, todos os cenários em que o aprendizado é garantido, eu tenho comportamentos como esse. Ó. Por um certo momento, né, por um certo número de observações, o número de classificações que eu tenho, de fato, ele é exponencial, como está aqui. A partir de um certo ponto, esse número de classificações ele se torna polinomial. É exatamente a partir daqui que a minha análise ela tem garantia de limite superior para o aprendizado de máquina, justamente porque esse comportamento aqui ele se torna um comportamento polinomial. Se eu tiver uma possibilidade de continuar com o meu comportamento exponencial aqui indefinidamente, até n tendendo ao infinito, eu não tenho como garantir o aprendizado de máquina, como vocês viram no vídeo anterior. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço.